Essa, então, deve ser a nossa maior novidade que nós temos para mostrar para vocês, né? Que é o nosso novo agente de produtividade dentro do WhatsApp. Quem que usa o WhatsApp aqui, né? Diariamente, com muita frequência? Eu acho que todo mundo. No Brasil, né, o WhatsApp é uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas. E isso aqui, né, a ideia do agente de inteligência artificial dentro do WhatsApp, né, veio de uma conversa minha com o Christian, né, foi o Christian que sugeriu, e aí a gente começou a trabalhar, desenvolver, para criar um agente, né, dentro do WhatsApp, que é a ferramenta que está sempre na mão de todas as pessoas, para nos auxiliar a tornarmos mais produtivos. Então, eu vou mostrar alguns slides do que é possível fazer e depois, se sobrar tempo, faço também algumas coisas na prática, tá? É, Primeiramente, né, o Copilot dentro do WhatsApp, a gente vai precisar configurá-la, uma chave API. Então, foi por isso que eu mostrei, né, aquele slide da chave API, e a primeira vez que você mandar uma mensagem para o número do Copilot, ele vai te explicar também, né, como gerar essa chave API, como configurar para fazer a conexão. Obviamente, né, precisa ser um usuário cadastrado dentro do Neotria, ele não vai funcionar se você não for um usuário assinante. Mas você sendo um usuário, aí ele vai começar a responder. E aí, né, você pode fazer diversas perguntas, né? Primeiro, o que você pode fazer, né? Então, o Copilot, ele vai responder, né? Ele pode criar tarefas, listar tarefas, criar compromissos, né? Listar compromissos, planejamento. E aí, essa lista, cada dia, aumenta mais. Tenho certeza, né, que tem muito mais coisa que a gente não colocou. A gente pode também perguntar, né, tirar dúvidas, assim como o Morpheus, que está dentro da ferramenta web, o que é a metodologia Triad? O que é um papel? E aí o agente ele vai responder, né, com base na base de conhecimento que ele já tem, te dar orientações, tirar dúvidas, né, sobre a metodologia Triad, por exemplo, para você conseguir aplicar de forma mais eficiente. Você pode mandar uma mensagem para ele: estou na rua, não estou na frente do desktop, do notebook, né? Cria uma tarefa teste, por exemplo, com duração de 20 minutos. Ele vai criar essa tarefa. Cria um compromisso, né? Aqui, por exemplo, um compromisso academia para amanhã, das 8 às 9 horas. E ele vai criar esse compromisso, tá? E aí dá para fazer N coisas, né? Por exemplo, dá para criar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, o próximo exemplo, crie duas tarefas: testar sistema 30 minutos e enviar relatório com 10 minutos. Você pode ver nessa primeira imagem aqui à esquerda que ele criou duas. Dá para criar com áudio também? Também dá. Nesse outro exemplo, né, eu mandei um áudio pedindo para ele criar um compromisso com o nome demonstração, e aí ele criou esse compromisso demonstração. E o mais bacana, se você já tiver configurado a Sync, né, com o Outlook ou com o Google, quando você fizer isso no WhatsApp, ele vai criar esse compromisso também dentro, né, da sua agenda, seja o Google, seja o Outlook. Então, aí você vai ter uma forma totalmente integrada de três aplicações diferentes. Você começou no WhatsApp, pediu para ele criar uma tarefa, um compromisso, ele criou esse compromisso dentro do Neotriad e também cria dentro da sua agenda. Então, assim, um nível de automação, de produtividade que a gente pode ter é muito grande. O que mais que dá para fazer, né? Listar as tarefas de hoje. Então, ele vai listar. Você pode também perguntar, né? Quantas tarefas eu ainda quantas tarefas não finalizadas eu tenho, e aí ele vai te dizer: ó, você ainda tem 20 tarefas não finalizadas para o dia de hoje, mas pode ser para o dia da manhã, para a próxima semana. Então, existem aí N variações, tá? Que eu estou mostrando alguns exemplos, e obviamente, né, cada um, né, de acordo com a sua necessidade, pode dar esses comandos, né, para o agente. Eu posso pedir também para ele fazer um resumo do meu planejamento. Então, ele vai dizer quais são as minhas principais atividades e já vai dar um comentário também, tá?
tá? Então, isso aí é bastante legal. Eu posso concluir uma tarefa, então eu não preciso abrir o meu NeoTriad dentro da web para concluir uma tarefa. Eu estou ali na rua, já executei alguma coisa, posso falar, conclua, né, a tarefa, enviar relatório. Ele vai concluir para mim. Eu posso cancelar também uma tarefa, cancele a tarefa com o nome teste, ele vai cancelar. Dá para fazer algumas coisas até mais sofisticadas, né? Então, aqui nesse próximo exemplo, eu tinha várias tarefas que começavam com 0,5, porque é aqui um esquema que eu uso para me organizar. E eu queria transferi-las todas de um dia para o outro, né? Qual que é o jeito tradicional? Você entrar no NeoTriad, na web ou no aplicativo e fazer uma por uma, né? No agente, eu só falei, transfira para segunda-feira todas as tarefas que comecem com o nome 05, né? E aí ele já fez, né? Ele já transferiu, aqui no caso, uma, duas, três, quatro tarefas de uma vez só. Isso, obviamente, né, vai te poupando minutos preciosos que no final do dia deixam, né, você com mais tempo livre para outras coisas, né? Para sua família, para um lazer. Então, esse é o objetivo do agente da produtividade, né? A gente conseguir fazer cada vez mais automações para que a gente seja mais produtivo, mais eficiente. Posso também aí excluir um compromisso, excluir uma tarefa, é, posso pedir para ele fazer análise, né, dos meus compromissos, só dos meus compromissos para a próxima semana. E isso aqui é um recurso novo que já está no ar também, né? Eu posso perguntar como que está a minha tríade hoje. E aí ele vai dizer, né? Ah, eu tenho é, as minhas tarefas de hoje, as minhas atividades no dia de hoje já estão divididas, né, nesses percentuais entre importante, urgente, circunstancial, e o mais legal, ele também te dá um gráfico, tá? Dizendo como está o meu progresso. Isso ainda está bem embrionário, mas depois eu acho que o Henrique pode até comentar mais. A gente quer expandir isso, né, para gerar gráficos por papéis, por categorias, né, por outras classificações, então por equipes. Então, realmente o céu é o limite, tá? Mas isso é algo que isso aqui já está funcionando hoje e são recursos que a gente vai cada vez mais desenvolver também, né, com o feedback de vocês, com o que vocês querem, né, que esse agente responda, tá bom? Obviamente aqui eu mostrei muita coisa, mas vale a pena eu colocar também, falar um pouco das limitações, né? Esse agente, ele é algo muito novo, ele ainda está em uma versão beta, ainda existem alguns recursos que eu sei que todo mundo gostaria, mas ainda não está funcionando. E até tem algumas coisas, mas a gente preferiu até segurar, porque estava alucinando, não estava ainda fazendo da forma que a gente gostaria, né, do padrão de qualidade que a gente gostaria. Então, a gente está desenvolvendo, cada dia a gente coloca uma função a mais, uma capacidade a mais dentro do agente. Mas hoje, o agente, por exemplo, ele ainda não está planejando, ele ainda não está fazendo uma priorização das tarefas, mas a minha ideia, né, a nossa ideia é que no futuro a gente faça, a gente peça, né, ali pelo WhatsApp para ele planejar, para ele reorganizar, para ele repriorizar as tarefas. Então, isso está dentro aí do nosso roadmap. Análise mais profundas ainda não está fazendo também. De vez em quando buga, tá? Então, eu preciso aqui falar para vocês, de vez em quando o agente lhe dá uma alucinada, ele responde algo que não era para responder, isso faz parte, isso é normal dentro, quando a gente trabalha com agentes de IA, então não fiquem nervosos, porque isso é normal, mas com o uso, né, o sistema ele vai melhorando, a gente vai melhorando, com o feedback de vocês também a gente vai aprimorando, e aí a tendência é que com o passar do tempo a ferramenta, né, a gente fica cada vez melhor. Ainda também não faz, né, algumas consultas, né, por equipes, projetos, papéis, categorias. A gente também ainda não consegue fazer o gerenciamento de equipes, né, projetos, papéis, categorias, tá? E a gente também ainda tem uma limitação de misturar diversos formatos. Então, por exemplo, eu quero jogar uma imagem para dentro do agente e com base nessa imagem o agente lê e criar
as tarefas para mim, né? Óbvio, isso aqui está no nosso roadmap, mas eu já estou dizendo que ainda não está funcionando. Então, tem muitas coisas que a gente está desenvolvendo, que, com certeza, né, quando tiver tudo pronto, né, eu tenho certeza que a ferramenta no WhatsApp vai ser assim, um agente de produtividade completo que vai auxiliar ainda mais a gente ser mais produtivo, a gente ser mais eficaz. O que tem hoje já está muito legal, já dá para fazer muita coisa, já dá para ganhar muito tempo, mas ainda não é nem 5% do que a gente quer fazer, tá? Ainda tem muita coisa boa que está dentro aí do nosso roadmap, tá? Bom, eu vou responder aqui uma pergunta que todo mundo faz, né? Então, como eu começo a usar, é simples, né? Se você já é usuário da Neutríade, esse é o número oficial do agente do Copilot do WhatsApp, tá? É o 11 96765 5715. Então, você sendo usuário, mandando uma mensagem, um olá nesse número, ele vai responder, ele vai pedir, né, a chave API, e aí, né, conectando a chave API, né, com o agente do WhatsApp, aí você consegue começar a utilizar e fazer todas essas consultas, né, todas as interações. Por enquanto, o agente do WhatsApp ele está liberado igualmente para todos os planos, tá? Por enquanto não tem limite de mensagens, tá aberto, tá sem limite, mas em breve a gente vai mudar isso, tá? A gente deixou assim aberto por enquanto, realmente para mais pessoas utilizarem, testarem bastante, nos ajudarem a melhorar. Mas em breve a gente vai mudar um pouco isso, e aí vão ter limites por planos, tá? Esses números ainda não estão 100% certo, mas vai ter um limite. Então, por exemplo, aquele usuário que está no período de trial, ele só vai poder mandar 5 mensagens por dia. Os usuários do plano básico, 15 mensagens. Do intermediário, 35. E do avançado, 100 mensagens por dia. Tá? Então, esses limites que eu falei, por enquanto, ainda não estão valendo. Todo mundo consegue enviar mensagens ilimitadas, mas vai ter esse limite. Até é bom eu falar para não criar falsas expectativas. E um outro ponto que eu queria falar, deixar para vocês, né, se vocês tiverem dificuldade para configurar a chave API, de começar a utilizar, né, o Copilot dentro do WhatsApp, entre em contato com o nosso suporte, né, o canal oficial do nosso suporte é através do e-mail suporte@neutriad.com.br. Entre em contato, que aí a equipe de suporte vai auxiliar, né, aí, um a um, a fazer essa configuração e ajudá-los a vocês iniciarem no processo. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade com informática, tecnologia, criação de APIs, realmente, não é algo tão simples, não é tão trivial. Então, se vocês tiverem dificuldade, por favor, entre em contato com o nosso suporte.